Vamos abrir na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, e hoje nós vamos estar olhando para os versículos de 24 a 29. Colossenses, capítulo 1, versículos de 24 a 29. Diz assim: Irmão, todo mundo encontrou? Diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Quero orar mais uma vez. Deus, obrigado, Pai, por tua palavra. Nós te agradecemos porque é o Senhor quem nos conduz por meio dela. E nós queremos, Pai, queremos olhar para ela nessa noite e queremos compreendê-la no poder do teu Espírito e queremos aplicá-la na nossa vida, no nosso dia a dia, segundo a tua força que atua em nós. Obrigado, Deus, porque temos a tua palavra e que nesse momento nós possamos juntos olhar para ela com fé, entendendo e compreendendo que é a tua voz para os nossos corações. Assim nós oramos juntos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu acredito que todos de nós aqui, ou a maioria de nós, já passou por alguma experiência marcante na vida. Aquela experiência que marca mesmo, né? E quando eu digo marcante, eu me refiro àqueles momentos ou situações que sempre que são lembradas, trazem consigo uma marca específica mesmo, uma lembrança específica, traz consigo algo que é específico daquele momento, daquela situação ou daquilo que vivemos. Por exemplo, um tombo, quando criança, que faz aquela cicatriz de 30 anos atrás e que ainda hoje, quando você olha para o teu corpo, está lá marcada aquela cicatriz, aquela marca de algo que aconteceu. Ou aquela turma que estudou junto a vida inteira, que tem inúmeras histórias marcantes para contar, e quando se encontram, realmente lembram-se sempre daqueles momentos marcantes. Ou quando você conheceu a sua esposa ou o seu esposo, aquele dia, aquele momento específico, a música que estava tocando, o que você sentiu naquele momento, enfim, todos nós sabemos o que é carregar marcas de experiências que nós temos com a vida. Todos nós sabemos disso. E é sobre isso que Paulo está falando aqui no texto que nós lemos. Diante das experiências da vida de Paulo, e é certo que Paulo teve inúmeras experiências e poderia compartilhar muitas delas, diante de todas estas, Paulo julga por prioridade compartilhar algumas marcas com a igreja de Colossos. As marcas compartilhadas as marcas de Cristo, que eram visíveis na vida e no ministério de Paulo. Então Paulo agora ele vai compartilhar com a igreja de Colossos as marcas do evangelho no seu ministério. Ele tinha, com certeza, inúmeras experiências e diversas coisas para compartilhar com eles, mas nesse momento ele achou por bem compartilhar as marcas do evangelho no seu ministério.
E na semana passada, nós vimos que Paulo defendeu, a supremacia de Cristo, a soberania de Cristo, o governo de Cristo sobre todas as coisas desde a eternidade. Inclusive a sua suficiência, a sua soberania e o seu governo na salvação de pecadores, a sua exclusividade para salvar. Ou seja, Paulo defendeu que Cristo reconciliou pecadores com Deus por meio do seu sacrifício, por meio de sua morte, e fez desses pecadores pessoas santas, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Não por um momento, não só por aqueles dias, mas para sempre, por todo sempre. Essa é a mensagem do Evangelho. Esse é o peso da mensagem do Evangelho. Pessoas sendo reconciliadas com Deus por meio da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo. E não só por um momento, mas são tornadas justas diante de Deus para sempre. Foi isso que Paulo defendeu no texto que nós vimos na semana passada. E ele terminou no versículo 23, foi onde nós paramos, dizendo que era desse evangelho, desse resgate, dessa mensagem, desse Cristo, que ele havia se tornado ministro. Paulo era ministro do evangelho. Agora, dos versículos 24 a 29, Paulo apresenta algumas marcas que esse evangelho trouxe para a sua vida e para o seu ministério. Por quê? Ele vai mostrar. Porque quando nós temos uma experiência real com Cristo e uma experiência real com o evangelho de Cristo, marcas ficam permanentes para sempre nas nossas vidas. E olhando para o exemplo do ministério de Paulo, da vida de Paulo, eu quero aqui enfatizar algumas marcas que também devem fazer parte das nossas vidas ainda hoje. Marcas que são fundamentais para as nossas vidas e para o nosso dia a dia hoje. Então, quais são as marcas do Evangelho que devem fazer parte das nossas vidas? Quando nós temos uma experiência real com Jesus e uma experiência real com o Evangelho, uma das marcas que Paulo apresenta aqui é o sofrimento alegre, ou sofrimento com alegria, por amor a Cristo e pela causa de Cristo. Nós vemos aqui no início do versículo 24, Paulo começa dizendo: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Que loucura, né? Paulo está dizendo para aquele povo que ele se alegra por sofrer por causa deles. Então, quando Paulo fala para os irmãos colossenses sobre sofrimento, ele não está falando aqui de qualquer tipo de sofrimento. Sofrimento por má conduta, ou por inconsequência dele, ou por qualquer coisa desse tipo. Ele não está falando de qualquer tipo de sofrimento. Ele está falando aqui de um sofrimento específico, de um sofrimento pela causa do Evangelho, por amor a Cristo, pela obra do Evangelho que estava acontecendo e continuava acontecendo, não só ali na região dos Colossenses, mas em todo o mundo, como nós vimos aqui no versículo 7 e 8 da carta aos Colossenses, do início aqui do capítulo 1. Então, esse sofrimento que Paulo está falando, parece que é o sofrimento que cumpre o que Cristo tinha falado a respeito dele mesmo, quando Cristo chama ele para ser apóstolo, quando Cristo separa ele. Um sofrimento que faria parte de toda a vida e de todo o ministério de Paulo. Em Atos capítulo 9, versículo 16, Jesus está falando a Ananias. Olha, Ananias estava com medo de batizar Paulo, de ir até Paulo, de falar que Cristo havia enviado ele até Paulo. Mas aí então Deus fala a Ananias: olha, vai lá, pode fazer tudo que tem que ser feito, porque eu lhe mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então o sofrimento pelo Evangelho, pela causa de Cristo, pelo nome de Cristo, era uma marca registrada desde o início do ministério de Paulo. Antes que ele começasse o seu ministério,
o sofrimento já deveria fazer parte da vida dele. Talvez possa ser a respeito desse tipo de sofrimento que Paulo esteja falando aqui com a igreja dos Colossenses. Mas esse sofrimento do ministério de Paulo é o mesmo sofrimento que foi prometido não só para ele, mas a todos os cristãos por amarem a Cristo. Ainda no livro de Atos, no capítulo 14, verso 22, Paulo e Barnabé estão passando por uma região e eles vão fortalecer alguns discípulos ali, que estão passando por um momento difícil, que estão numa região difícil. E Paulo e Barnabé vai fortalecer aqueles discípulos, e eles vão dizer o seguinte: eu mostrarei, é necessário que passemos por muitas tribulações, por muitos sofrimentos, para entrarmos no reino de Deus. É necessário que haja sofrimento, é necessário que haja tribulação, para que entremos no reino de Deus. Então essa palavra sofrimento aqui, na carta aos Colossenses, ela não tem a ver com o sofrimento sacrificial de Cristo para a salvação. Paulo não está dizendo, olha, eu me alegro porque eu estou sofrendo por vocês para que vocês sejam salvos. Não é isso que Paulo está dizendo. Porque esse sofrimento sacrificial já havia sido feito e já havia sido completo em Cristo. João 19, 30, Jesus disse algo que deixa muito claro, está consumado. O sofrimento sacrificial para a salvação está consumado. Jesus deixou isso bem claro. Então esse sofrimento, ele tem o significado de suportar aflições por ser fiel a Cristo, e não só isso, mas também de suportar pacientemente como Cristo suportou. É esse tipo de sofrimento que Paulo está dizendo. E Paulo estava passando por isso na íntegra, porque nós temos que lembrar que quando Paulo escreve essa carta aos Colossenses, ele estava preso em Roma. Paulo sofria pacientemente todas as aflições pelo nome de Cristo e pela causa de Cristo, que era a igreja, pelo povo de Deus. Paulo estava sofrendo na pele o que ele estava dizendo para os irmãos colossenses. E Hernandes Dias Lopes, no seu comentário da carta aos Colossenses, ele disse o seguinte, que a igreja, ela não é mais fiel por ser mais perseguida, porém, é mais perseguida por suportar fielmente os sofrimentos que enfrenta. E é fato, irmãos, é fato. A igreja, ela pode ser pequena, mas se ela for fiel a Deus, fiel ao Evangelho, fiel aos propósitos de Deus, ela vai sofrer, ela vai passar por sofrimentos e perseguições. Mas, irmãos, agora nós, qual tem sido a nossa disposição para sofrer por amor a Cristo? Qual tem sido a nossa disposição para sofrer por amor ao Evangelho? E qual é a nossa disposição para sofrer por amor à igreja de Jesus Cristo? E nós sabemos, irmãos, que o sofrimento para o cristão, ele vem. E nós sabemos que nos dias de hoje, o sofrimento por amor a Cristo, ele vem de diversas formas, de diversas faces, de diversas maneiras. E uma das mais comuns, ou talvez a mais comum, é de fato a fidelidade ao Evangelho. A fidelidade ao Evangelho, irmãos, ela custa caro. Ela tem um preço alto para quem participa dessa fidelidade. Por quê? Porque a fidelidade ao Evangelho, ela custa, por exemplo, a falta de popularidade. Onde? Em todos os ambientes. Os jovens e adolescentes e professores na escola, no colégio. Aqueles que já estão em outra etapa da vida, nas universidades. Ou no time de futebol, ou na academia que nós estamos semanalmente. O fato é que, em todos os ciclos,
próximos e nos ciclos mais amplos de amizade, a fidelidade ao Evangelho custa a falta de popularidade. Nesses meios, se nós somos fiéis ao Evangelho, meu irmão e minha irmã, tem uma notícia que não é muito boa. Nós vamos nos tornando cada vez mais impopulares, cada vez menos populares. Nós não vamos querer ser seguido, nós não vamos querer ser imitado, nós não vamos querer ser copiado. Ninguém vai olhar para nós e falar, eu quero copiar o estilo de vida dele. Não, não. Então a fidelidade ao Evangelho, ela começa custando caro na falta de popularidade, por exemplo. Mas também custa caro nas zombarias que é sofrida por muitos dos nossos irmãos cristãos. Ou até mesmo alguns de nós aqui já sofreu zombaria por ser cristão. Zombaria, como eu disse aqui, entre amigos, entre o time de futebol, né? No trabalho. Quantas pessoas que eu conheço que são zombadas no trabalho porque são cristãs? E até mesmo na própria família. Quantos de nós, eu conheço alguns, não muitos, mas eu conheço alguns, que por serem cristãos, são zombados na família. Eles são, na verdade, eu até já passei por isso. Nós somos o motivo da próxima piada. Nós somos o motivo da próxima chacota, da próxima piadinha, por sermos cristãos. E não só isso. A fidelidade ao Evangelho, ela nos custa também o desprezo na sociedade, o descaso na sociedade. Por quê? Porque a sociedade deseja viver de acordo com seus próprios padrões, de acordo com seus próprios princípios, e se sentem extremamente ofendidos quando ouvem as verdades do Evangelho, quando ouvem as verdades de Cristo. E aí, quando ouvem as verdades de Cristo da nossa boca, o que é que nós somos? Somos os arcaicos, os antigos, os retrógradas, né? Os que não vivem mais no século 21, os que não acompanham mais a evolução do tempo. O tempo evoluiu, nós estamos no século 21, nós precisamos mudar nossa mente. Nós somos desprezados, sofremos o descaso da sociedade. E por quê? Porque nós não merecemos mais ser ouvidos. Nós somos tão atrasados por ser cristão, que nós não merecemos mais ser ouvidos, nós não temos voz. Quando todo mundo fala e recebe atenção. Quando a gente fala, todo mundo faz assim, né? E muda de rumo. Nós sofremos o descaso, nós sofremos com a impopularidade, nós sofremos com a zombaria, com tudo, irmãos. Uma vez que nós tivemos uma experiência real com Jesus, com o seu Evangelho, nada disso é suficiente para nos parar, para arrancar de nós a fidelidade. Nada disso é suficiente para nos tornar infiéis. Nada disso. Pelo contrário, nós somos mais impulsionados ainda a passar por todos esses tipos de sofrimento com alegria por causa de Cristo, ainda que sejam extremamente dolorosos, ainda que sejam situações extremamente desagradáveis. Quem passou e quem passa sabe. É desagradável, machuca, fere, mas no final das contas, nós nos alegramos. Nós somos impulsionados a viver de tal maneira, de tal forma. Mas nós ainda, não só a esses tipos de sofrimentos, nós devemos estar dispostos a viver, mas nós devemos estar dispostos a viver outro tipo de sofrimento. Um sofrimento de entrega em oração por amor a Cristo. A oração, irmãos, é uma das maneiras pelas quais nós também sofremos, ou pelo menos deveríamos sofrer. Nós sofremos por quê? Porque nós vemos a situação dos que não conhecem a Cristo.
daqueles que nunca tiveram uma experiência com Cristo, e a vida que eles vivem, e a maneira que eles vivem, e o caos que eles vivem, e por isso nós clamamos a Deus em sofrimento, para que Ele intervenha e salve aqueles que são seus, que estão vivendo nesse meio. Nós sofremos em favor da igreja, porque em alguns contextos a igreja está se esfriando. Em outros contextos, a igreja está se afastando da verdade bíblica, se afastando dos princípios bíblicos. Em outros contextos, a igreja é severamente perseguida. Os nossos irmãos são perseguidos dia e noite. Outros, como oramos aqui, sofrem severamente com enfermidades físicas na alma, são assolados. E aí então, nós clamamos a Deus angustiados em sofrimento, para que Deus fortaleça e ampare o seu povo nesse mundo caído. Mas nós sofremos também por nós mesmos em oração, porque nós lutamos, irmãos, contra os nossos piores inimigos, os piores, pior que Satanás, gente, pode crer nisso, o nosso próprio coração e seus enganos. Nós lutamos contra a nossa própria mente e a sua tendência pecaminosa. E aí, nesses momentos, nós clamamos, muitas vezes nem clamamos, sussurramos, gememos, sem força, para que Deus nos mantenha firmes, em fidelidade até o fim. Então, a vida do cristão, em se tratando de sofrimento, ela é assim, é uma vida de sofrimento, é uma marca da vida do cristão. E é interessante que em Atos 5:41, os discípulos estavam lá naquele negócio, vai ser preso, não vai preso, volta e apanha. Aí eles se alegraram, o texto diz que eles se alegraram por terem sofrido pelo nome de Cristo. Sabe o que me chamou a atenção? Que a alegria deles não foi pelo sofrimento em si, ninguém gosta de sofrer, mas foi pela causa do sofrimento. Foi por quem eles haviam sofrido pelo nome de Cristo, irmãos. Estava impresso no coração, no DNA deles. O sofrimento está impresso no DNA do cristão. E é exatamente esse sofrimento, nesse tipo de sofrimento, que Paulo se alegra, e que nós também devemos nos alegrar, nos sofrimentos pelo nome de Cristo, e nos sofrimentos em favor da igreja. Nós precisamos dessa marca na nossa vida. Mas Paulo ainda mostra outra marca que nós devemos ter em nossa vida. Essa outra marca é o serviço. Versículo 25, seguindo aqui: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo em meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Versículo 25, dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída. Então, como nós vimos no início aqui, na semana passada nós encerramos no versículo 23, e lá no versículo 23, Paulo disse que é desse evangelho que ele, Paulo, havia se tornado ministro. Então, Paulo era ministro do Evangelho, ele prestava serviços ao Evangelho, só que agora, Paulo está dizendo novamente ser ministro, só que não do Evangelho. Agora Paulo está dizendo que ele é ministro também da igreja de Cristo. No final do versículo 24, completo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro. Dela quem? Da igreja. Paulo está dizendo que ele não só é ministro do Evangelho, mas ele também é ministro da igreja. E essa palavra aqui, ministro, nesse contexto aqui, ela significa que é um serviçal que tem responsabilidades específicas a serem cumpridas onde ele está. E no caso de Paulo aqui,
é especificamente as responsabilidades de serviço com a igreja, as responsabilidades de serviço com as igrejas, mas ele enfatiza com aquela igreja específica, com o trabalho daquela igreja específica. Portanto, Paulo, ao dizer isso, ele está deixando claro que ele tem compromisso fiel com o serviço não só de pregar o evangelho, mas de servir a igreja com o evangelho, de servir a igreja com o ensino do evangelho, de servir a igreja vivendo o evangelho entre eles, o evangelho encarnado na vida de Paulo, no dia a dia, enquanto eles conversam, enquanto eles comem, enquanto eles estudam a Escritura. E isso tudo, Paulo deixa bem claro que não era um mérito dele. Ele continua dizendo que foi uma responsabilidade que Deus atribuiu a ele. No versículo 25, ele continua dizendo, né, dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída. Então, Paulo, ele tem consciência de que não era um mérito dele, era uma dádiva de Deus, o fato de poder ser ministro, de poder ser um serviçal do evangelho, um serviçal da igreja. Mas qual era a responsabilidade de Paulo? Que responsabilidade Deus tinha atribuído a Paulo? Era a responsabilidade, primeiro, o versículo continua, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, tudo que continha na palavra de Deus, os detalhes, tudo que ele aprendeu em toda a sua trajetória, em toda a sua caminhada, tudo devia ser ensinado por Paulo à igreja de Colossos. E ele continua, a responsabilidade. E que palavra é essa, né? Então, ensinar completamente, plenamente a palavra de Deus. Mas que palavra é essa? O mistério que esteve oculto, mas agora foi revelado entre os gentios. Ele continua dizendo isso. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifesto a seus santos. Então tinha um mistério ali, tinha um segredo, né? No ensino de Paulo. Mas que segredo é esse? Continua. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então Paulo, ele está lembrando os irmãos colossenses que a esperança gloriosa e eterna do evangelho, a esperança de uma eternidade com Deus, de viver a shalom de Deus, a paz completa de Deus, essa paz está ligada a Cristo, somente a Cristo. E essa paz é um mistério. Essa esperança que foi proclamada aos patriarcas, aos juízes, aos reis e proclamada pelos profetas, o tão esperado mistério, o tão esperado segredo que carregava toda a esperança do povo de Deus, é Cristo em vocês, a esperança da glória. Paulo deixa claro que aquilo que estava oculto e que veio sendo revelado de tempos em tempos e que veio se clareando desde o princípio da história, agora já havia se consumado. Aquele segredo, aquele mistério que carregava a esperança gloriosa da igreja, era o próprio Cristo, a esperança da glória, a esperança de uma eternidade com Deus, a esperança de uma vida plena e eterna com Deus. E proclamar esse mistério, irmãos, não havia sido uma escolha de Paulo. Paulo tinha sido separado exclusivamente para ser um ministro, um serviçal, com uma missão específica de proclamar a esperança do evangelho que está em Cristo Jesus. E Paulo sabia qual era o seu serviço. Paulo sabia para que havia sido separado e cumpria isso com fidelidade, cumpria isso fielmente. E há um tempo atrás, eu li um livro e tinha uma citação no meio desse livro que falava sobre o pastor americano Billy Graham.
eu acho que ele é conhecido por todos ou muitos daqui, que fazia as cruzadas evangelísticas e tal, só que ele tem um fato muito interessante na vida dele. Ele foi conselheiro de várias gerações de presidentes dos Estados Unidos enquanto vivo. E certa vez ele foi convidado para se candidatar à presidência dos Estados Unidos. E na citação, ele começa com 2 não. Não! Exclamação. Não! De jeito nenhum! Eu não deixarei de ser embaixador de Cristo para ser simplesmente presidente dos Estados Unidos. Ele entendia o compromisso dele com o serviço para o qual ele havia sido chamado, para servir a Cristo. Não que a presidência dos Estados Unidos era algo ruim, mas em vista daquilo que ele havia sido chamado para fazer, ele entendia que a presidência dos Estados Unidos não era compatível, era pequena em vista do seu serviço ao reino de Deus. Irmãos, o serviço no reino de Deus é outra marca que deve estar impressa no coração do cristão. Deve estar impressa no coração do discípulo de Jesus. E nós, eu acredito que muitas das igrejas brasileiras têm um problemão com isso. Porque as pessoas se achegam a Cristo e começam a servir, mas o propósito delas é a expectativa de serem reconhecidas, de serem conhecidas por aqueles que estão de fora, ou por aqueles que veem o serviço que ela presta. Mas só que nós precisamos entender que nós não somos maiores e nem melhores do que ninguém por servirmos a Cristo. Esse é o nosso propósito como cristãos, é servir. Nós não precisamos de nada mais e nada menos, somente servir. Nós precisamos entender que, de fato, a nossa missão é adorar a Deus, servos. Nós sempre vamos ser servos. Só existe um Senhor, e Ele nos chamou para o serviço. E é interessante que o próprio Jesus fez isso. Ele diz que Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não veio para dar ordens para o Pai, Ele veio para cumprir a vontade do Pai, como servo, como submisso ao Pai. E Ele nos deu o maior exemplo de serviço, lavando os pés dos discípulos e dizendo que nós deveríamos olhar para aquilo e deveríamos fazer da mesma forma. Deveríamos ser servos de Cristo, servos do Evangelho, servos do reino. E se nós entendermos isso, irmãos, nós vamos começar a perceber que nós servimos a Deus não por capricho nosso, mas porque Ele nos chamou de fato para sermos servos e sermos obedientes. Então, é até contraditório, né? Mas quando nós não servimos, nós não estamos cumprindo com o papel que Ele nos deu, servos. E eu gosto muito, irmãos, muito. Sempre que eu estou cansado, enfraquecido, ou às vezes parece que eu estou saindo do propósito, eu me lembro sempre das palavras do pastor Cesário, uma vez que eu estava conversando com ele, e depois eu ouvi isso em muitas pregações dele, mas ele falou, olha, no reino de Deus não há espaço para vanglória, e não há espaço para o autoengrandecimento. No reino de Deus, o posto mais alto que nós vamos conseguir chegar é o posto de servos, porque essa é a nossa missão na terra, é sermos servos. Portanto, irmãos, quando nós entendemos essa vocação para o serviço do reino de Deus, nós precisamos exercê-la com esmero, com esforço, com compromisso, para a glória de Deus. Quando nós nos esforçamos para servir a Deus, quando nós nos preparamos para servir melhor a Deus, quando nós nos dedicamos para servir melhor a Deus, sabe quem é glorificado? Deus. Deus é glorificado quando nós nos entregamos para servir a Ele. Nós devemos, de fato, nos esforçar para servir da melhor maneira possível, com os dons e talentos que Ele nos deu.
Deus não deu dom e talento para mim, para que eu apareça e seja melhor que os outros lá fora, não. Os dons e talentos que Deus nos dá é para servir a sua igreja, é para servir o seu reino, é para a glória do próprio Deus. É como eu sempre digo, é um bumerangue. Sai dele, nos atinge para voltar nele de novo. O serviço do reino de Deus é específico para a glória de Deus. E a pergunta que nós podemos fazer é: como é que nós temos usado os dons e talentos que Deus nos deu para que nós servíssemos ao seu reino? Como é que nós temos usado aqueles dons, aquele talento que você tem, meu irmão, minha irmã, para servir o reino de Deus? Como é que você tem usado ele? E como é que eu tenho usado os meus? Nós vimos aqui, Paulo foi chamado para servir de diversas formas, mas a principal delas era ensinar o evangelho, era pregar o evangelho, era preparar pessoas, era plantar igrejas. Só que a igreja é um corpo, nem todo mundo fez o que Paulo fez, e nem todo mundo vai fazer, senão nós seríamos todos iguais, e aí não era um corpo, era um membro só. Mas a igreja é um corpo, irmãos. Enquanto uns fazem algumas coisas, outros fazem outras, e outros outras. A maioria de nós não vai pregar e ensinar aqui no culto de domingo, na quinta-feira ou na escola dominical. A maioria de nós não vai fazer isso, porque é uma vocação, é um serviço que é restrito à vocação de pastores e presbíteros, aqueles que são chamados para fazer isso, para ensinar a igreja. Mas existem, irmãos, diversas outras maneiras de servir ao reino de Deus, diversas outras maneiras. Sirva ao Senhor na sua casa, todos os dias. Glorifique a Deus sendo o melhor esposo que você pode ser. Glorifique a Deus sendo a melhor esposa que você pode ser. Glorifique a Deus sendo um filho que honra o teu pai e a tua mãe, o melhor filho que você pode ser. Porque lá na tua casa, o pastor, o presbítero que ensina aqui no domingo, na quinta ou na escola bíblica, ele não pode servir no teu lugar. Deus te chamou para servir na tua casa. Sirva a Deus na tua casa. Sirva ao Senhor no seu trabalho. Dê testemunho de amor pelo que você faz. Ame aquilo que Deus colocou você para fazer no seu trabalho. Que aqueles que estão à sua volta enxerguem isso na sua vida. Dê testemunho de integridade, de honestidade. Por quê? Porque você é muito bom? Não, porque Cristo, que é muito bom, vive no teu coração, meu irmão. Ali, o pastor, o presbítero, não pode servir no teu lugar. Deus colocou você lá para servi-lo lá. Sirva também na igreja local, irmãos. A igreja, ela é um campo aberto para o serviço. Por isso, nós podemos servir onde precisar. Ah, mas eu não me identifico onde precisa, então sirva onde se identifica. Tem trabalho. O que não falta na igreja é trabalho, mas sirva na igreja local. Mas sirva também aos seus irmãos, sirvam uns aos outros, estejam atentos às necessidades uns dos outros, e sejam instrumentos de Deus, para a glória de Deus, para servirmos uns aos outros. Nós temos na mente uma cultura fast food, nós vamos, entregamos e recebemos, mas no reino de Deus não é fast food, e no reino de Deus não é consumismo, eu vou, eu compro, pago e tenho. Não, no reino de Deus é eu entrego tudo que eu tenho. É serviço. Nós não temos desculpas para não servir no reino de Deus. Não existe um cristão que teve uma experiência com Jesus que possa dizer assim, eu não sirvo porque não tenho onde servir. Não, nós não temos desculpas para não sermos servos do reino de Deus. Nós precisamos ter essa marca do serviço viva nos nossos corações. É isso que refina a nossa vida cristã. O Levi hoje de manhã falou isso. Falou sobre a teologia, o ensino, a força robusta que o ensino da doutrina, da Escritura nos traz. Mas o que refina isso? É o serviço.
A gente aprendia, rapaz, nós saíamos da sala de aula maravilhado, impactado, e tipo assim, aquela vontade de falar, agora eu vou falar tudo isso. Só que a gente acabava de sair e ia lavar o banheiro, irmãos. A gente ia lavar o banheiro. E lá Deus refinava o que nós estávamos aprendendo. A gente saía, ia lavar uns panelão desse tamanho aqui, ó, de feijão, de massa. Você enfiava o braço assim, ó, vinha até aqui, ó. Refinava o que nós estávamos aprendendo. Vai arrancando de nós a soberba, a prepotência, o orgulho, a arrogância. A gente entende o quê? Nós somos servos mesmo. Acabava de lavar o banheiro, ia lá tomar um banho, falar, agora eu vou descansar. Um chamava, ajuda nós a carregar tal coisa ali, descarregar tal coisa lá. Vamos carpir lá agora, tarefão. Não tinha. Nós entendemos o quê? Deus nos chamou para servir, e é isso que nós temos que fazer até o final da nossa vida. Servir. Nós somos servos do reino de Deus. Mas Paulo ainda apresenta outra marca, que nós também precisamos dela na nossa vida, que é o esforço para conduzirmos pessoas a Cristo. Verso 28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Paulo agora ele vai falar sobre 3 características indispensáveis em seu serviço em favor do Evangelho e em favor da igreja. A primeira característica que Paulo fala é a proclamação do Evangelho. Nós o proclamamos. Ele está falando dele e dos apóstolos, mas Paulo está dizendo, nós o proclamamos. Ele está falando sobre a proclamação do Evangelho. E essa proclamação aqui, ela tem o significado de fato de anunciar, de comunicar, de tornar o Evangelho conhecido. Depois ele continua dizendo, advertindo. Então a outra característica era a advertência pela doutrina de Cristo. Essa palavra, advertindo, ela tem o significado de encorajar, de instruir, dar instruções, fortalecer quem está recebendo esse encorajamento por meio do Evangelho de Cristo, por meio do mistério que estava oculto, por meio de Cristo, por meio da doutrina de Cristo. E a terceira característica que Paulo apresenta é o ensino do Evangelho. Então nós o proclamamos, advertindo e ensinando. E essa palavra aqui, ensino, ela também tem o significado de ensinar uma doutrina como um professor ensina um aluno, como um pai ensina princípios a seu filho, ou discipular pessoas como Cristo discipulou pessoas a segui-lo, a seguir o Evangelho, a caminhar no Evangelho. E todas essas 3 características, a proclamação, a advertência e o ensino, eram cumpridas por Paulo com excelência. E o seu esforço e a sua dedicação para cumprir isso com excelência tinha um propósito, tinha uma finalidade. Qual era? Apresentar, diz, verso 28, o proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. E perfeito aqui não é sem defeito. Essa palavra perfeito significa maduro, adulto, crescido em Cristo. E para que isso acontecesse, irmãos, para que houvesse essa proclamação, essas advertências, esse ensino e esse crescimento na caminhada de maturidade, era exigido todo o esforço de Paulo. Isso não acontece num estalar de dedos. Isso não acontece da noite para o dia. Isso demanda tempo, esforço. É o que é mais difícil. E a gente sempre fala sobre isso, e nós vivemos isso. O que é mais fácil? Orar 1 hora pela vida da Andressa ou enviar R$30 cada um para ela aqui? Eu não vou nem responder. A gente faz o Pix na hora.
Por quê? Porque o que é dito? Tempo é dinheiro, né? Tempo tem valor, tempo é precioso. E para a caminhada de maturidade no discipulado, demanda tempo. O cara pode ter dinheiro, o cara pode ter uma boa estrutura, o cara pode ter conhecimento, mas se ele não tiver tempo dedicado ao aprendizado de Cristo, a caminhar com Cristo e a caminhar com pessoas que te aproximem de Cristo, é impossível que isso aconteça. Não acontece. E Paulo mesmo disse isso. Esse foi um versículo que me marcou e continua me marcando desde quando eu fui para João Pessoa em 2014, a primeira vez, que é 2 Coríntios 12:15. Ele diz que, de boa vontade, por amor de vocês, eu me gastarei, me desgastarei em favor de vós. Eu não sei se vai ser projetado aqui. Se for, eu leio ele com vocês aqui. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Era um esforço, era uma dedicação total, gastando tudo que tinha e se desgastando pessoalmente, para que pessoas fossem amadurecidas, crescessem em Cristo Jesus. Agora, o que é interessante mesmo é que todo esse esforço que Paulo dedicava não era na dependência de si mesmo. Olha o versículo 29. Todo o esforço dedicado de Paulo era na dependência da força de Cristo que atuava poderosamente em sua vida. Versículo 29 diz: por isso me esforço, lutando, não com as minhas próprias forças, não com a minha sabedoria, não com a minha experiência de plantação de igrejas e de formação de líderes, não, mas conforme a sua força, a força de Cristo, a força do Evangelho, a força do mistério que estava oculto e que havia sido revelado àquele povo. Cristo, a esperança da glória, era na força de Cristo que atuava poderosamente nele, que ele se esforçava e se dedicava para que pessoas fossem amadurecidas na caminhada cristã. E mais uma vez, em uma citação do pastor Billy Graham, ele disse que, falando sobre discipulado, ele disse que a salvação era de graça, mas o discipulado custa tudo que temos. Ou seja, Cristo pagou pela nossa salvação na cruz, mas a vida de discípulo demanda uma entrega total da nossa parte, na dependência do Cristo que nos salvou. Nós precisamos dessa entrega, dessa dependência, não da nossa força, mas da força de Cristo e do poder de Cristo que atua em nós. Você entende que essa palavra poder está ligada mesmo a um poder sobrenatural? Só que não é um poder sobrenatural para mim sapatear, ou rodar, ou girar, ou gritar. É um poder para que eu me esforce para ser maduro na caminhada com Cristo e para que eu me esforce para que aqueles que caminhem comigo também amadureçam na caminhada com Cristo. Nós somos cheios do poder de Cristo para sermos discípulos de Cristo e para ajudarmos outros a serem discípulos de Cristo, irmãos. Diante disso, nós temos o grande desafio de nos gastarmos e nos desgastarmos na dependência de Cristo para anunciar a mensagem do Evangelho aos perdidos, irmãos. Talvez muitos de nós nunca vão subir num púlpito e pregar a mensagem do Evangelho, mas Deus nos dá inúmeras oportunidades lá fora para falarmos do seu amor, da maneira que nós sabemos, que nós temos aprendido nas nossas próprias palavras, mas para mostrar quão grande é Deus ao enviar o seu Filho para salvar pecadores como nós, que não merecíamos salvação. Nós temos esse desafio de proclamar o Evangelho àqueles que não conhecem a Cristo. E nós também temos a árdua tarefa de encorajar os nossos irmãos
a permanecerem firmes na fé, firmes na doutrina de Cristo. Enquanto o mundo lá fora é atrativo e muitas igrejas com cara de mundo lá fora também são atrativas, nós precisamos encorajar os nossos irmãos a permanecerem firmes na doutrina de Cristo, no evangelho da cruz, num evangelho poderoso que salva pecadores como nós, mas num evangelho poderoso que imprime na nossa identidade de cristão sofrimento. Não está isento o sofrimento da nossa vida. Nós vamos sofrer por amor a Cristo, mas nós precisamos encorajar os nossos irmãos a permanecerem firmes na doutrina de Cristo em meio a um sistema que se opõe fortemente e deliberadamente ao Evangelho, a Deus, aos princípios de Deus, aos valores de Deus. Nós não podemos fechar os olhos para isso. A sociedade, ela é anticristã. Nós não estamos vivendo mais o pós-modernismo, nós estamos vivendo agora o anticristianismo. A sociedade é anticristã, irmãos. Porque com Deus não tem negócio. Ele não está preocupado se eu vou me submeter a Ele, ou se eu vou pedir para Ele deixar só isso aqui. Não, ou eu me submeto ou não. Com Deus não tem negócio. E a sociedade que nós vivemos hoje, ela não quer compromisso. E principalmente um compromisso de servo, que se submete, que se sujeita, que se curva. Se fosse de Senhor até, nós encontraríamos muitas pessoas assim. Mas nós precisamos anunciar o Evangelho aos perdidos e encorajar os nossos irmãos a permanecerem firmes na fé. Mas nós devemos também ensinar com dedicação, amor, paciência e toda a sabedoria, como Paulo fez, o Evangelho de Cristo àqueles que se aproximam de nós. Todo discípulo consegue ajudar um discípulo a ser mais parecido com Jesus. Você não precisa de seminário para fazer isso. Se tiver, é bom, mas você não precisa. Você não precisa de mestrado e doutorado em grego e hebraico para ser discípulo e para fazer discípulo. Não. Você precisa de uma vida entregue ao Senhor, de uma vida de comunhão com o Senhor, de uma vida pessoal com o Senhor, de um relacionamento real com Jesus, para que sejamos participantes no amadurecimento de pessoas na caminhada com Cristo. A coisa mais maravilhosa que tem é o seu olhar para trás e ver pessoas que estão crescendo na fé e falar: eu participei daquilo. Eu não fui o carro-chefe, porque o carro-chefe é Cristo, sua palavra e o Espírito Santo, né? Mas eu passei um tempo com aquela pessoa, e naquele tempo nós crescemos juntos, nós aprendemos juntos, e olha onde ele está agora, olha como ele cresceu em Cristo, olha como ele é servo, olha como ele comunica o Evangelho, olha como ele tem disposição para o serviço do reino de Deus. Todo discípulo pode ajudar um discípulo a ser mais parecido com Jesus. Sabe por quê? Porque no final das contas não depende da nossa performance, da nossa força, mas como Paulo disse aqui, por isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. É pela força de Cristo, é pelo impulso e pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito, que nós seguimos e prosseguimos, caminhamos para mais perto de Cristo e somos instrumentos para que outros se aproximem mais de Cristo. É nessa força. E na grande comissão de Mateus 28, Jesus, ele encontra os discípulos ali na Galileia, depois de ter ressuscitado, e ele comissiona os 11. Ele chama os 11 a uma missão, que era fazer discípulos de todas as nações, batizar esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar os discípulos a obedecer tudo que ele havia os ordenado. Então, quando a gente para pensar
Jesus, 3 anos e meio, discipulando os discípulos, né? Ensinando os discípulos, preparando os discípulos. E aí, no final de 3 anos e meio, ele fala: olha, agora vocês vão fazer discípulos, vão batizar e vão ensinar eles a obedecer tudo, viu? Tudo que eu ordenei a vocês. 3 anos e meio de seminário com Jesus. Então, automaticamente a gente pode pensar aqui que os discípulos pensaram no quão custoso, no quão difícil ia ser essa tarefa. Eu não imagino que eles foram assim, sorrindo, com um coraçõezinho saindo dos lados deles assim. Eu imagino que eles foram assim, convictos, cheios de amor, cheios de vontade, mas não foram enganados. Eles sabiam que ia ser uma tarefa difícil, uma tarefa árdua, porque eles sabiam quais eram os ensinamentos de Jesus e o impacto daquele ensinamento na sociedade. E quantos eram os ensinamentos de Jesus? Então, eles foram firmados, assim como Paulo, na força de Cristo. Porque quando Jesus chama eles, Jesus fala assim, ó: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem eles a guardar tudo que eu lhes ordenei. Então eles vão baseados, alicerçados, com os pés firmes, não na capacidade deles, mas na autoridade de Cristo, no poder de Cristo, na força de Cristo. Da mesma forma que Paulo diz: eu me esforço lutando conforme a sua força, Senhor. Não é a minha, é a sua força. O meu trabalho está alicerçado, o meu esforço, a minha dedicação, eu me desgasto, não baseado em mim, mas na tua força, que atua poderosamente. E esse está atuando, é contínuo, continua atuando poderosamente em mim, continua atuando poderosamente em nós, irmãos, em nós. Então, dessa maneira, nós podemos entender que essa tarefa ela não era só difícil para os 12, e nem ia ser tão difícil só para Paulo, mas ia ser uma tarefa difícil também para nós. Algo que ia custar toda a nossa vida, uma entrega total da nossa parte. Porém, nós poderíamos ir seguros, e nós podemos ir seguros, na garantia da mesma autoridade que Jesus enviou os 12. Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, por isso vão. Essa mesma autoridade é a autoridade que nós vamos. Na mesma força e poder que estava atuando na vida e no ministério de Paulo, é o mesmo que está atuando em nós, na nossa vida e no nosso ministério, no nosso serviço. É o mesmo poder, não muda, não muda. Mudam-se as pessoas, mudam-se os tempos, mas Deus, a sua glória, o seu poder, a sua autoridade, a sua força, jamais mudam e jamais vão mudar. Por isso, meus irmãos, servir a Cristo, nós podemos concluir que servir a Cristo nos custa tudo, mas Ele mesmo se encarrega de nos dar tudo o que nós precisamos para segui-lo. Custa tudo de nós, só que nós recebemos tudo que precisamos para segui-lo, e nós recebemos dele, irmãos, dele. Paulo deixa claro aqui aos irmãos colossenses que o que ele estava falando para eles não era algo que se resumia em apenas palavras, em mero conhecimento, não era uma teologia que Paulo tinha inventado ou tinha meditado nela e escrito para eles, não. O que Paulo estava escrevendo a eles era algo muito pessoal, era algo que ele estava vivendo mesmo, naquele momento, e que ele vivia na vida e no ministério dele constantemente. Por isso, meus irmãos, nós podemos enxergar que as marcas do evangelho no ministério de Paulo
nos mostram que nós não somos mais os mesmos quando temos uma experiência real com Jesus e uma experiência real com o Evangelho. Nós não somos mais os mesmos. É impossível ser a mesma pessoa, tendo uma experiência real com Jesus e uma experiência real com o Evangelho. Não tem como. Nós falamos hoje pela manhã, você vai se despir da velha natureza e vai ser revestido de uma nova natureza. Vai ser arrancado de nós um coração de pedra e colocado em nós um coração de carne. Então não tem como viver da mesma forma. Não tem como. Pelo contrário, nós somos transformados. E essa transformação é notória nas nossas vidas e é crescente. Nós somos transformados no ato que acontece, mas nós continuamos crescendo, amadurecendo, para sermos apresentados perfeitos em Cristo, maduros, crescidos, amadurecidos. Essa transformação é notória. Nós vamos olhar para nós hoje, e daqui a um ano nós vamos olhar para a vida de cada um e vamos falar, nossa, como meu irmão cresceu. Nossa, como ele tem crescido no Senhor. Como que isso tem sido claro na vida dele? Por quê? Porque o Evangelho deixa em nós marcas permanentes que vão ficar em nós para sempre. Nós nunca mais seremos os mesmos, se temos uma experiência real com Jesus e com o seu Evangelho. Ninguém que é verdadeiramente tocado por Cristo e pelo Evangelho pode continuar sendo a mesma pessoa.